Irmãos, a paz do Senhor nosso Deus, que Deus abençoe todos vocês com ricas bênçãos dos céus. Mais uma vez aqui estou para transmitir mais um pouco da palavra do nosso Deus. Quero ler uma passagem na Bíblia que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 43, e a partir do versículo de número 11. Olha o que diz a palavra de Deus. Versículo 11 de Isaías 43. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu o salvei, e eu o fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Louvado seja o nome do Senhor. Então, esta palavra é uma palavra profética, é uma palavra voltada para os filhos de Israel, para a nação de Israel. A nação escolhida por Deus, a qual Deus tanto ama, que é a Jacó, o bichinho de Jacó, como diz a Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós podemos trazer esta palavra também voltada para os dias de hoje. Primeiro, ele diz que eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Louvado seja o nome de Jesus. E nós sabemos que só há um Salvador da humanidade. Esse se chama Jesus de Nazaré. Por isso que o apóstolo João, escrevendo em João, no Evangelho de João, capítulo de número 3 e versículo de número 16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus, ele é o nosso Salvador. Louvado seja Deus, é o mesmo Deus, é o próprio Deus que veio a este mundo. Em João 1,14 diz que esse Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então aqui o profeta Isaías está falando aqui que o Senhor, usando a boca do profeta, diz: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Louvado seja Deus. Por isso que Jesus falou lá na casa de Zaqueu, que está registrado no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, versículo de número 10. Jesus disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Então, Jesus se identifica como o Salvador. Por isso que aqui Isaías está dizendo, Deus falando, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Então, Jesus, ele é o próprio Deus, como texto registrado em João 1, a partir do versículo 1. Diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus, ele é o próprio Deus, é o próprio Salvador. O versículo 12, onde nós lemos no livro de Isaías capítulo 43, ele diz: eu anunciei e eu salvei, e eu vos fiz ouvir, e Deus estranhos não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Então Deus aqui estava falando para os filhos de Israel, que Israel são as suas testemunhas. Então Deus está dizendo aqui que desde o princípio, desde a saída do povo hebreu lá do Egito, eles seriam as testemunhas de Deus. Por mais que eles, muitos deles
pecaram com o pecado da desobediência, pecaram com o pecado da murmuração. Mesmo assim, aqueles que pecaram morreram, mas mesmo assim Israel como nação ainda continua sendo o povo escolhido de Deus. Deus jamais ficou sem as suas testemunhas nesta terra. Então Deus aqui está dizendo para Israel: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus, louvado seja o nome de Jesus. Então nós vemos aqui que a igreja aqui na terra também anuncia o evangelho de Deus. Também anuncia que Deus vai voltar, que Deus vai vir buscar um povo separado. Então a igreja também é considerada uma testemunha ocular aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 13 vai dizer: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então aqui Deus está revelando que Ele é o poderoso, Ele é o Senhor, e ninguém há de escapar de suas mãos. Quando Ele age, ninguém pode impedir. Louvado seja o nome do Senhor. Isso mostra, meus queridos irmãos, também Jesus. Ele estava ali num barco com os seus discípulos, e diz a Bíblia que uma grande tempestade se formou. E ao ponto de querer ali jogar o barco para lá e para cá, o barco balançava e os discípulos se apavoraram. E disse, aí Jesus estava dormindo na popa do barco. E eles foram lá, acordaram Jesus e disse: mestre, não vê que vamos perecer? E Jesus se levanta e diz: acalma-te mar e aquieta-te vento, ou aquieta-te vento, acalma-te mar. E tudo se fez em bonança, ao ponto de os discípulos ficar admirados e dizer: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus, Ele diz que ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Se Deus quiser entrar na sua vida e transformar você, Ele transforma. Ele entra porque Ele é Deus. Você pode até dizer que não tem solução para fulano, para Beltrano, para Cicrano, mas Deus é aquele que age. Deus é aquele que tem poder. Se Ele quiser entrar na vida de uma pessoa, por mais vil pecador que ela seja, Deus o transformará e fará daquela pessoa uma testemunha dele aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, olha, Deus ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente, como diz o escritor aos Hebreus. Então eu quero dizer para você: corra enquanto é tempo para os braços do Senhor. Ele vai dizer que eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Que Deus possa abençoar todos vocês com ricas bênçãos dos céus, e que esta palavra possa servir para te ajudar e você possa entender que só há um Salvador da humanidade, e este Salvador se chama Jesus de Nazaré. Corra para os seus braços enquanto é tempo, porque o juízo vindouro, o juízo de Deus sobre a terra está para chegar. Que Deus abençoe todos vocês em nome do Senhor Jesus.